Olá e bem-vindos ao Unreleased, o podcast de investigação em design. Este podcast existe para ajudar a mapear, difundir e promover a investigação em design. O podcast Unreleased é-lhe oferecido pelo IAD, Universidade Europeia, e a Unitcom. Esta entrevista foi gravada durante uma visita ao DECA, Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, inserida nas atividades do Centro de Investigação, Unitcom. Para saber mais, por favor visite unreleased.unitcom-iad.pt. Nesta entrevista, Emília Duarte conversa com Teresa Franqueira, designer e professora associada na Universidade de Aveiro. Fundou e liderou durante 8 anos um grupo de investigação dedicado ao design para a inovação social e sustentabilidade. É, nesta data, membro da direção executiva da Comunus, Associação de Escolas de Educação. As suas principais áreas de interesse são o design para a inovação social, para a sustentabilidade, design de produto e design de serviços. Neste episódio, Teresa Franqueira partilha o seu percurso e visão sobre o design para a inovação social e sustentabilidade. Fala sobre projetos marcantes, como a colaboração com a comunidade intermunicipal da região de Aveiro e a rede DESIS. Aborda os preconceitos associados ao design social e a evolução para as práticas regenerativas. Reflete ainda sobre os desafios atuais e temas urgentes para a investigação em design, especialmente em contexto real. É interessante ter focado essa questão porque o próprio Ezio Manzini faz uma distinção muito interessante entre aquilo que é o design social e o design para a inovação social. Aqui temos Emília e Teresa. Teresa, gostava de te perguntar se podias começar por nos contextualizar, dar assim uma apresentação geral sobre a tua área de investigação em design. Olá, muito obrigada por este convite, estar aqui a participar neste podcast. Olha, a minha área de investigação, eu sou uma pessoa formada em design industrial, mas que sempre me preocupei muito com as questões da sustentabilidade e, portanto, quando comecei inicialmente a fazer investigação, primeiro a nível de mestrado, comecei a investigar muito a questão ontológica do design e a responsabilidade que um designer tem perante as questões da emergência climática que vivemos. E posteriormente, ao prosseguir a minha investigação a nível de doutoramento, comecei a investigar em formas ou soluções para conseguirmos alcançar através do design essa sustentabilidade e, portanto, fui enveredando um bocadinho pela área de design de serviços, que me levou também, inevitavelmente, ao design para a inovação social, na altura já há quase 20 anos, que até me custa dizer isto, que fiz o doutoramento com o Ezio Manzini, que é uma das referências nesta área. E, portanto, desde essa altura que efetivamente tenho feito uma investigação mais na área do design para a sustentabilidade e para a inovação social. Dentro dessa área, consegues falar um bocadinho de algum dos projetos que consideres uma bandeira, que no teu entendimento seja de facto um marco ou uma referência que possa ser considerada relevante ou significativo, que tenha trazido uma transformação para implementar esta área no nosso contexto? Olha, podia-te dar assim dois ou três projetos. Vou falar num antes de introduzir a questão da rede DESIS, que também é um projeto no qual eu fiz parte desde a sua fundação e que é muito, muito particular e muito querido. Mas houve um projeto que eu acho que foi determinante para a afirmação, digamos, da inovação social também, que em particular na Universidade de Aveiro e até no nosso país. Quando eu regressei do Politécnico de Milão, isto em 2009, o design para a inovação social era uma área muito emergente e em Portugal pouco se falava e, portanto, foi muito difícil, sozinha, enquanto investigadora, tentar implementar essa área aqui na Universidade. Mas como eu acredito que o design é uma disciplina que é transversal a várias áreas de conhecimento, e eu penso que nós só conseguimos dar resposta aos problemas complexos da atualidade
através da multidisciplinariedade. É impossível as disciplinas trabalharem isoladas. E houve um projeto muito interessante que aconteceu com a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, que tinham como, digamos, as áreas mais centrais a economia e a gestão e a área das ciências sociais, e que me convidaram para participar com a área do design, precisamente para tentar promover a inovação e o empreendedorismo social aqui na região de Aveiro, ligando estas áreas científicas com as comunidades locais e os saberes locais. Portanto, era revitalizar de alguma maneira os saberes mais tradicionais, dando um fator de inovação com pessoas recém-licenciadas que poderiam renovar, digamos, estes saberes. E esse projeto foi um projeto que teve uma duração 4, 5 meses e que envolveu os 11 municípios da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, as várias áreas científicas, e que para mim foi um marco na Universidade de Aveiro também para dar a conhecer o que é o design para a inovação social. E portanto eu acho que esse foi um dos das grandes referências que eu tive. A outra, como é óbvio, é a rede DESIS, que foi uma rede que foi fundada pelo Ezio Manzini em 2009 também, que é constituído por diversos laboratórios, que são os DESIS Labs, que estão sediados em escolas de design, onde tens grupos de professores, investigadores, estudantes que trabalham na área da inovação social e da sustentabilidade. E, portanto, eu inicialmente sozinha não tinha massa crítica, digamos, para fazer isto, mas com o tempo fui conseguindo. Foi criada também uma disciplina de design para a inovação social no mestrado e, portanto, comecei a perceber que havia um interesse muito grande por parte dos alunos em investigar e trabalhar nesta área. O nosso DESIS Lab cresceu e depois, posteriormente, uns anos mais tarde, fui a coordenadora internacional da rede, em que tive desde 2021 até ao final de 2024, e que foi muito enriquecedor, porque neste momento a rede tem mais de 60 laboratórios nos 5 continentes e as sinergias e a troca de conhecimento que é possível fazer entre estes labs é impressionante. E, portanto, foi um dos projetos que eu acho que voluntariamente em que estive envolvida, mas que foi muito, muito gratificante. Sim. Eu vou fazer-te uma pergunta que é: nós, quando temos algum projeto, até um projeto doutoral ou alguma investigação e é preciso um especialista nas questões do design para a sustentabilidade e da própria sustentabilidade, o teu nome aparece sempre como uma grande referência nacional, e acredito que internacionalmente também seja. E agora vou-te fazer assim uma pergunta, bom, se achares que é incómoda, estás à vontade para contornar, que é: há um certo preconceito quando se fala nestas questões, porque esta ideia de um design social, de uma vertente mais social, muitas vezes traz um preconceito associado, uma espécie de um design para comunidades frágeis, para aqueles cuja voz não se faz escutar, e há ali um certo preconceito, um bocado às vezes uma ideia estranha de caridade quase, ou caridadezinha quase associada. Alguma vez experimentaste este preconceito na viva voz? Isso aconteceu? Como é que tu lidas com isso? O que é que tu podes dizer sobre isso? Olha, é óbvio que experimentei e continuo a experimentar, mas é interessante teres focado essa questão, porque o próprio Ezio Manzini faz uma distinção muito interessante entre aquilo que é o design social e o design para a inovação social. E efetivamente, quando um designer trabalha em cenários de vulnerabilidade, com comunidades que são infelizmente mais frágeis, tu tens uma aproximação àquilo que é, não vou dizer caridade, mas que há quase um voluntariado em que os designers estão a participar efetivamente de uma maneira, trazendo o seu aporte de conhecimento e técnico para melhorar a vida daquelas comunidades mais vulneráveis.
Outra situação é teres o design para a inovação social, em que tu estás a criar as condições para que as pessoas, a sociedade, se consiga reorganizar de maneira a encontrar situações inovadoras para as suas necessidades. E isto obrigatoriamente não quer dizer que estás a falar com comunidades vulneráveis ou pessoas numa franja mais fragilizada da sociedade. E, portanto, tanto tens na Suécia grupos de pessoas que se organizam e que efetivamente têm soluções muito, muito interessantes para os problemas sociais que nós temos hoje, e eles podem ser desde o nível, podemos falar de política, podemos falar da intervenção que o design pode ter na sociedade, que é diferente desse design em que se calhar estás a trabalhar para uma comunidade em necessidade. Pode ser uma situação de pós-guerra, pode ser um cenário de catástrofe natural, pode ser uma comunidade no Sudão que está, por exemplo, a viver com situações de extrema fragilidade, com fome, etc. E isto são abordagens muito diferentes. Agora, a verdade é que a ideia do design para a inovação social ou design social está sempre ligada a esta ideia de caridade, e que é um design para os coitadinhos, quase como se nós tivéssemos essa supremacia de poder agir nessas comunidades. E isso, para mim, é uma ideia completamente equivocada daquilo que é. Eu acho que é, fazendo aqui uma analogia, o ecodesign, quando apareceu, e o design para a sustentabilidade, que são coisas diferentes, porque o design para a sustentabilidade é uma visão muito mais holística, mas o ecodesign, temos que o admitir, no início os produtos eram feios, eram muito feios, porque tu estás a reciclar material, estás numa tecnologia emergente e, portanto, a própria estética dos produtos não era cativante. Quando tu falas de alguém que trabalha na área de design sustentável, as pessoas costumam ainda associar essa ideia do ecodesign dos anos 70 e 80, que já não tem nada a ver com aquilo que é o ecodesign hoje em dia. E portanto, parece muito mais ligado a comunidades indígenas, não é? Portanto, os saberes e uns modos de operar. Sim, mas que eu acho que o design tem sempre esta transferência e troca de conhecimento, seja com grupos, se calhar profissionais de uma determinada área, seja com comunidades indígenas ou não, e o design e o artesanato também sempre tiveram intimamente ligados, mas não é obrigatoriamente isto. Portanto, tu podes estar a falar de casos de inovação social dentro de uma grande organização, como podes estar a falar de casos de inovação social de um grupo de pais que se organiza para criar ciclovias ou outro tipo de coisa, como pode estar a falar efetivamente de um grupo se calhar indígena na Amazónia e que estás a ter outro tipo de intervenção, mas que sempre teve esse bocadinho... Esse conceito sempre, também sempre. Uma das preocupações, imagino eu, também que convém clarificar. Sim. Estás a dar. E aproveitando que estamos a falar destes tópicos assim, algo que trazem alguma polémica associada, vou-te fazer outra pergunta, que é, eu tenho tido esta conversa com outras pessoas por causa de algumas críticas que têm aparecido ao próprio conceito de sustentabilidade, porque aparece ou está a ser associado cada vez mais à ideia de ganhar tempo para continuar a fazer mais do mesmo. Portanto, a ideia de suster parece cada vez mais associada à ideia de sustentabilidade. E então tem havido uma certa discussão agora com um conceito distinto de design regenerativo ou de restauro do ecossistema, e em que aparece uma crítica, ou aparece a criticar abertamente o design para a sustentabilidade ou o design sustentável nesta perspectiva que eu acabei de dizer, portanto, que a ideia de sustentabilidade é de suster. O que é que tu achas, se tivesses que enquadrar estas duas áreas, qual seria o chapéu? Será que podemos dizer que é o design regenerativo ou o design para o restauro que é o chapéu, ou o contrário? E eu acho que isso também está muito ligado a esta discussão que apareceu nos últimos anos sobre a questão do antropoceno e do pós-antropoceno. E, portanto, eu acho que o design e a própria definição de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável está muito focado nas pessoas. Portanto, é escolhas que tu fazes hoje em dia que não vão condicionar as gerações futuras. E nós falamos sempre das pessoas, nunca falamos do planeta. E, portanto, quando esta ideia do design regenerativo tem a ver precisamente com isto e com estes conceitos agora da economia circular, em que
que já se falava há 20 anos atrás do Cradle to Cradle, exatamente, e o Planet Center Design. Tudo isto é uma evolução também, porque o design vai acompanhando sempre a sociedade, não é? E as alterações. E, portanto, eu acho que hoje em dia, o design sustentável é sempre bom, porque tu estás sempre a fazer qualquer coisa que vai ter em consideração o planeta. Quando tu pensas para lá das pessoas, se calhar entras numa parte de um design mais regenerativo e que continua a ser sustentável, porque as coisas têm... Se chegas a uma altura em que o planeta... E o planeta engloba os seres humanos, as plantas, sim, todos os seres vivos e não vivos, vivos e não vivos, que fazem parte deste ecossistema, mas efetivamente até agora tudo foi centrado nos humanos e, portanto, eu acho que esta ideia do design regenerativo vem muito associada a estes novos conceitos da economia circular, deste pós-antropoceno. E podemos concluir que eles não deviam competir, mas sim... Acho que não, complementam-se. É como o ecodesign. O ecodesign é uma coisa muito limitada, muito focada. Tu arranjas estratégias para conseguir ter determinados produtos que têm uma pegada menor, digamos. Mas isso não te altera o teu comportamento, nem a nossa maneira de viver. Tens apenas, se calhar, uma cadeira ou uma mesa que foram desenhadas com estratégias mais sustentáveis. O design sustentável pode ser visto também da mesma maneira. Tu continuas a desenhar um mundo que tem uma pegada menor, se calhar de uma forma mais holística, mas ainda relativamente redutora. Um design regenerativo é óbvio que está a alimentar, não é? E entras aqui num ciclo em que o próprio desperdício, a própria matéria gerada é alimento para continuar, não é? Portanto, entras aqui num loop regenerativo. Isso é muito mais interessante, mas eu acho que eles se complementam todos porque todos são necessários, não é? E esta ideia que também há agora de que nós estamos numa situação de pré-emergência, ou até em algumas regiões do planeta já em emergência, e que já não haverá tempo para fazer uma transição, não é, de um paradigma para o outro. Na tua visão, este design para a inovação social está a desenvolver estratégias para estas situações de crise, de emergência? Eu acho que nós não estamos em pré-emergência. Eu acho que nós estamos em emergência e acho que já estamos há uns anos nesta emergência climática e acho que finalmente as pessoas já estão a tomar algumas medidas para isso, mas durante muito tempo continuava a haver sempre muitos negacionistas sobre nós sabemos que o estado das alterações climáticas tem a ver com a intervenção humana, não é? Agora, acho que o design para a inovação social ajuda muito em muitas destas coisas. Porquê? Porque esta preocupação que tu tens no facilitar algum tipo de reorganização da própria sociedade e de grupos de pessoas que encontram soluções, a maior parte das vezes elas são sustentáveis, muitas delas elas são regenerativas, mas o facto de tu teres este património humano que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com o planeta e que eu digo muitas vezes que até pode ter a ver com lucro. Atenção, porque estas soluções não são soluções de caridade, são soluções, tu tens um objetivo social, mas que pode-te gerar lucro. Agora, o objetivo não é a geração de riqueza, é se calhar um outro. Mas acho que estes grupos de pessoas, e tu vês hoje em dia que há uma nova onda de inovações sociais, que são estas inovações sociais, em que tu vês grupos de pessoas já que fazem limpezas de praia, pessoas que já começam a plantar árvores, ou seja, há uma inovação social com preocupações muito grandes sobre a questão da emergência climática que vivemos e que está a chegar a um ponto já bastante preocupante. Mudando um bocadinho agora o tópico ou não, porque se calhar uma coisa até está ligada à outra, também sabemos que tu integras o board, não é, da Cumulus. Podes-nos falar um bocadinho sobre a Cumulus e a tua experiência na Cumulus e o que é que poderemos ganhar com com o contributo desta sociedade, desta associação, não é, de escolas de design?
Olha, eu tenho aqui o privilégio de estar neste segundo mandato da Cúmulos. Há muitos anos que estou ligada à Cúmulos e eu acho que a nossa comunidade de design é uma comunidade grande, mas ao mesmo tempo pequenina, e sempre achei que não fazeres parte é pior do que estares e não estares presente. E, portanto, na altura que eu inscrevi a Universidade de Aveiro no Cúmulos, havia só 2 escolas de design em Portugal que faziam parte da associação, e eu achei que é importante porque acho que o trabalho em rede, a nossa projeção internacional é fundamental para o conhecimento. E, portanto, se tu não tiveres este intercâmbio de docentes, de investigadores, de alunos, de conhecimento, acabas por viver num mundo, numa bolha, e Aveiro, não sendo uma cidade completamente periférica, é muito periférica em relação às outras cidades do país, como Porto e Lisboa. E, portanto, o pertencer à rede Cúmulos projetou também muito aquilo que é a maneira de ensinar os nossos alunos, abriu-lhes aqui a possibilidade de eles poderem participar noutros projetos educativos, noutros projetos de investigação, e portanto, para mim é muito importante. É óbvio que hoje em dia a associação tem mais de 370 escolas de design, e isto demonstra muito a importância de tu estares nesta associação, porque se não tiveres é porque não fazes quase parte desta comunidade científica de design. É uma associação muito dedicada à educação em design, mais do que à investigação, mas como é óbvio, a educação faz-se com base na investigação e, portanto, é indissociável uma coisa da outra. E para mim é muito, muito interessante, e o meu papel aqui no board também é importante, no sentido em que a Cúmulos de alguma maneira ajuda a definir aquilo que são as abordagens à educação e à investigação de todas as escolas que tu encontras no mundo, e também começas a perceber que há imensas diferenças culturais, e isso também é muito enriquecedor, porque nem todos temos a mesma abordagem, porque não temos o mesmo contexto social, o mesmo contexto cultural em que as escolas estão inseridas. E depois também ainda tens aqui outra diversidade muito grande. Tens escolas públicas, tens escolas privadas, tens escolas com uma grande capacidade financeira, tens escolas com menos, tens escolas muito grandes, escolas mais pequeninas, e começas a perceber como consegues, neste momento está estimado, não se fez um estudo 100% rigoroso, a Cúmulos tem 2 milhões de estudantes. E, portanto, tu estás, no fundo, tens aqui 2 milhões de designers, futuros designers, não é? E portanto, tu consegues perceber que o facto de estares aqui ligado numa rede, numa associação, permite que estes futuros designers possam também moldar o mundo e mudar o mundo, se calhar, de uma maneira mais positiva, não é? Aliás, também existe o Green Design Award da Cúmulos, que também é promovido. E, portanto, eu acho que temos um papel e uma responsabilidade muito grande como educadores também de fazer com que os nossos estudantes e futuros designers tenham esta percepção e esta empatia por diferentes maneiras de pensar, de viver, de fazer as coisas e que depois vão moldar o mundo artificial que o design molda, claro, não é? Desde sempre. E aproveitar para fazer aqui a ligação com o último tema desta nossa conversa, porque dos principais públicos ou destinatários deste podcast são os doutorandos, portanto as pessoas que já estão num programa doutoral ou que estão a pensar num futuro muito curto iniciarem essa etapa da sua vida académica. Portanto, nós também temos essa preocupação. Eu sei que na Cúmulos também existe um tema relacionado com os doutoramentos em design, faz parte especificamente das vossas iniciativas. Podes-nos contar um bocadinho dentro da Cúmulos, antes depois de passarmos para a última questão, sobre o que é que a Cúmulos está especificamente a pensar relativamente aos doutoramentos em design? A Cúmulos criou o PhD Design Network, e a ideia é precisamente ligar todas estas escolas de design que têm programas doutorais, em que os alunos, os investigadores que estão a prosseguir o seu trabalho para obterem o grau de doutor em design,
tenham um espaço nas conferências de design de apresentarem as suas investigações. E eu abro aqui um parênteses em relação a isto. Eu faço muitas revisões de artigos, de livros, de journals, de conferências. E há muitos casos de alunos de doutoramento que estão numa fase ou inicial ou a meio do seu percurso, que são temas muito interessantes e que eu acho que estes alunos têm que ter um fórum onde eles podem debater e perceber que há outras pessoas a investigarem exatamente os mesmos temas. E que muitas vezes esses artigos se calhar não deveriam ser aceitos porque ainda não têm conclusões, porque não estão a seguir aquilo que são os cânones tradicionais de um artigo científico para ser publicado. Mas eu tenho sempre muita relutância em os recusar, porque acho que é no início precisamente da investigação que esta troca de conhecimento é importante. O PhD Design Network permite precisamente que há ali aquele fórum muito específico para os alunos responderem, não é? Com artigos, e que depois há ali um debate importante entre eles e, portanto, depois criam-se aqui comunidades também de conhecimento à volta disso. Isso é extremamente importante. E para terminar, então, eu ia-te pedir se conseguias, assim, rapidamente, naturalmente agora é difícil se calhar ter uma ideia muito completa, mas enfim, uma tentativa de elencar alguns dos temas mais prementes, aqueles que tu poderias sugerir aos jovens, ou menos jovens, não interessa, às pessoas que estão a iniciar os seus doutoramentos, muitas vezes precisam de ter alguma inspiração e encontrar algumas temáticas que tu pudesses sugerir como sendo relevantes, urgentes, quem sabe, que carecem do investimento. Olha, acho que há vários. Há um que eu defendo há muito tempo, que é a investigação feita em contexto real. E eu acho que a academia centra-se muito sobre ela própria, muito fechada sobre ela própria. Eu acho que aquilo, a investigação serve para melhorar a qualidade de vida da sociedade, para o desenvolvimento económico também, se quisermos, e muitas vezes os alunos estão a investigar temas que não têm nenhum tipo de relevância ou pertinência na sociedade. Portanto, acho que estarem a fazer trabalhos em contexto real com um parceiro real, uma organização, uma empresa, acho que é fundamental. Uma outra abordagem que eu acho que é muito interessante, é óbvio que eu acho que é estas questões de encontrar soluções efetivas para as questões da emergência climática que vivemos e para a inovação social, e como é que nós conseguimos, numa sociedade tão polarizada como a que está agora, encontrar aqui através do design soluções mais como é que eu ia dizer, até sustentáveis, podem ser até sustentáveis a todos os níveis, não é só ambiental. E uma outra área que eu acho que é muito interessante e que tenho visto que é uma tendência já há alguns anos, que são os designers que criam os seus próprios materiais. Portanto, os materiais que existem já não são suficientemente eco, e portanto esta ideia de que eu posso com resíduos criar novos materiais, acho que é uma tendência muito grande. Tenho visto isto em muitos estudantes e é uma área que me interessa muito, porque efetivamente, se tu pensares que o designer, seja ele qual for, né, estou aqui a colocá-lo em ramos como design de comunicação, ou design de serviço, ou design de produto, ou design de moda. Portanto, o design, se pensarmos esta ideia estratégica do design, nós moldamos efetivamente o mundo artificial que nos rodeia, e o mundo artificial é feito de matéria, e portanto, seja mesmo no design de serviços, tu tens sempre que ter a matéria, mesmo que possas ter algumas coisas mais intangíveis de interação, etc. E acho que criar novos materiais com aquilo que são os excedentes de muitas indústrias, que são coisas do nosso dia a dia, parece-me que é uma das áreas que
que tem tido, a meu ver, muito interessantes, até porque também cria esta capacidade de ser interdisciplinar, de juntar se calhar a outras áreas para tentar desenvolver. Falas, não sei se estás a referir especificamente a áreas como o biodesign, que agora tanto se fala, ou não tanto? Por acaso não estava a falar tanto, mas também pode ser o biodesign, mas estava só para te dar aqui um exemplo. Uma aluna alemã que fez um trabalho muito interessante, que aproveitou, portanto, ela faz um estudo, chega à conclusão que com aquilo que é a nossa indústria da alimentação e a produção massiva de frangos, só a União Europeia produz como desperdício 30 toneladas de penas dos aviários. Só a União Europeia. E ela desenvolveu um novo material com essas penas, porque aquilo vai para aterro, e portanto ela desenvolve ali um novo material bio também, que parece uma pele, e portanto consegue depois fazer ali algum tipo de indumentárias para nós vestirmos, e eu acho que é este tipo de investigação também que tem muito interesse, porque pode não ter uma aplicação imediata num produto que se desenha, mas é uma abordagem através desta estratégia, digamos, do design para um mundo mais bonito, não é? Porque na realidade o design também tem este papel muito importante, que é na criação de um mundo mais bonito, e portanto encontrar materiais que sejam muito mais eco e muito mais sustentáveis do que aqueles que existem. O biodesign, eu acho que também tem um papel muito importante, mas diria que esta nova tendência da criação de novos materiais, esta nova tendência de trabalhar em contextos reais e, como é óbvio, encontrar soluções para este mundo polarizado que nós vivemos e como é que conseguimos viver melhor. Eu recordo-me de uma questão que tem que ver com plantas invasoras, que se falou também. Há uma série de plantas que estão, enfim, a colonizar as nossas serras, os nossos espaços e que aparentemente não têm qualquer utilidade, não é? Então elas continuam a crescer de forma absolutamente descontrolada, e uma das questões que se colocava era se eventualmente essas fibras extraídas dessas plantas poderiam ter algum valor económico e que fizesse ao mesmo tempo também um duplo trabalho, ao mesmo tempo que gerava riqueza para as comunidades locais onde elas estão, ao mesmo tempo também limpavas essa praga, digamos assim, controlavas essa praga. Portanto, há aí algumas que se podem explorar. E depois também acho carece uma visão de design para gerar exatamente é essa visão que eu acho, porque o design não é só o tu estares exatamente e portanto acho também que hoje em dia qualquer aluno de doutoramento tem que ter também esta responsabilidade perante a sociedade e de trazer algo novo ao conhecimento e esperemos que seja para um bem comum. Eu digo sempre que o design tem que estar ao serviço deste bem comum. Chegamos ao final da nossa conversa. Eu queria agradecer muito, foi um gosto imenso esta nossa troca de ideias, e tenho a certeza que será extremamente inspirador também para quem nos escuta. Espero e que podem desde já contar com o contributo e a capacidade de visionária, também diria, da Teresa, de explorar estas áreas e ser uma referência nestas áreas em Portugal e internacionalmente. Teresa, foi muito bom. Obrigada por teres participado. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Se gostou do conteúdo, por favor, subscreva o nosso podcast e siga-nos nas redes sociais. Para saber mais sobre o podcast Unreleased, por favor visite unreleased.unitcom-iad.pt e poderá encontrar todos os episódios e informações dos nossos convidados. O podcast Unreleased é o resultado do trabalho dos alunos de Práticas e Cultura do Design, do Programa de Doutoramento em Design do IAD, Universidade Europeia.